Muito bem, então está gravando. Boa tarde a todos. Nós estamos no nosso 41º webinar do Print. Então, ainda temos oficialmente, né, a execução do Print finalizou em outubro, mas nós temos vários professores que retornaram da sua estada no exterior e estamos aproveitando para fazer a gravação dos webinários. Nós temos outros 40, né, que estão disponíveis na página no YouTube da PPG e tem experiências bastante enriquecedoras disponíveis para quem se interessar sobre esse aprendizado que foi, né, esse período de print, né, o quanto a gente avançou na internacionalização da nossa universidade. E hoje a gente vai ouvir aqui a professora Cibele Berenice Castellan-Perger, nossa querida, né, colega, que esteve um tempo fora e participa dos programas de Ciência e Engenharia de Materiais e de Química, né, da UFRN. Então, ela esteve fora, e também vão participar junto o Geraldo Matheus Gomes da Silva, que é graduado em Química, e o Ariandson da Silva, que é doutorando do programa de Química. Então, cada um vai falar um pouquinho sobre a sua percepção dessa experiência e os trabalhos que realizaram lá fora. Então, a palavra está com vocês. Então tá, obrigada aí, Fernanda, né, por essa oportunidade da gente mostrar, né, um pouco o trabalho. Eu foram 7 meses, né, na Alemanha, na Universidade de Leipzig, e enquanto eu estive lá, a gente teve a possibilidade do Ari, né, o Ari Anderson, ir durante 1 mês, então ele também realizou alguns experimentos lá, e o Geraldo, ele foi por 2 semanas, durante 15 dias. Daí eles vão contar um pouquinho também o que eles acharam de lá e a experiência deles. Eu vou botar aqui a compartilhar, né? Aí vocês me dizem se estão vendo direitinho. Sim, não, agora desapareceu. Antes eu estava vendo, mas... Eu fiz errado, peraí. Apareceu um monte de coisa e eu fui apertando sem ler. Eu ia botar ocultar e botei parar compartilhamento. Pronto, agora abriu. Falta modo apresentação. Agora sim. Então, o trabalho que a gente desenvolveu lá, né, que eu fui desenvolver, foi utilizar as peneiras moleculares, os materiais que a gente sintetiza aqui no Brasil, para aplicar em absorção de CO2, né. Então, vocês vão ver durante a apresentação, eu vou mostrar alguns resultados que a gente fez aqui no Brasil e o que a gente complementou quando eu estive lá na Alemanha, tá? Então, eu sou do Instituto de Química, né, eu pertenço ali ao laboratório, né, de peneiras moleculares, tá, que é o laboratório que eu coordeno. E aí, essa apresentação eu vou dividir, então, nos seguintes tópicos, né, eu vou falar um pouco sobre o que são peneiras moleculares, aí, dentro dessas peneiras moleculares, eu vou falar dos materiais que a gente empregou para a absorção de CO2, zeólitas, argilas pilarizadas, espumas sólidas e materiais mesoporosos. E aí vou falar um pouco na conclusão que a gente chegou. Então, quando eu começo a falar sobre peneiras moleculares, eu sempre mostro aqui esses patinhos, tem o pessoal até já brinca comigo, que é uma forma, então, da gente tentar explicar uma forma lúdica, né, o que são as peneiras moleculares, né. Então, a mamãe empata e os patinhos são como se fossem moléculas de diferentes tamanhos, e quando eles passam por cima da grade, que seria o meu material que eu sintetizo no laboratório, os patinhos que são menor que os buracos da grade, eles caem, né? Então, é isso que a gente quer fazer a nível molecular, separar as moléculas pelo seu tamanho. E aí, só para continuar um pouco a brincadeira dos patinhos, aqui eu tenho um vídeo, né, que a gente vê, isso é bem comum de acontecer, né, que os patinhos, eles caem por essas grades que tem, né, aqui no caso a mãe ainda volta, porque notou que caiu um, e acabam caindo os outros, né, e esse último ainda acaba depois saltando, caindo para dentro.
Aí se chama os bombeiros e se tira, né, os patinhos. Então, é comum que aconteça isso, né, se você botar na internet, vão ver. Então, o que a gente faz no laboratório? Tirando a brincadeira um pouco à parte, né, a gente sintetiza, então, diferentes materiais, tá, que eles vão ter poros diferentes, é como se fosse essa grade, e aí, então, por esses poros podem passar moléculas que têm o tamanho menor do que o poro. Por que é importante sintetizar esses materiais? Né? Que a gente pode utilizar para diversos processos, como catálise, como separação de moléculas, até como liberação controlada de fármacos, que é uma das linhas que a Fernanda trabalha. E aí, nesse caso, a gente está querendo utilizar, estudar esses materiais para eles armazenarem, né, capturarem e armazenarem CO2. Que isso é uma problemática bem atual, né? A gente tem falado muito sobre a descarbonização, tá? Então, a ideia é essa, no laboratório, a gente trabalha com diversos materiais, desde zeólitas, materiais mesoporosos, à base de sílica, à base de carbono, zeólitas lamelares pilarizadas, deslaminadas, argilas pilarizadas. Então, para quem não é da área, são materiais que vão ter diferentes geometrias de poros e composições que vão dar, então, diferentes propriedades na hora de aplicar esses materiais. Bom, então, no nosso caso, o primeiro estudo que a gente começou, ainda aqui no Brasil, foi sintetizando, até um trabalho do Ari, no mestrado dele, ele sintetizou zeólitas, tá? Ele partiu de uma comercial, ele sintetizou uma padrão, a zeólita A, e aí ele sintetizou a partir de fontes, resíduos alternativas de silício e alumínio. Um era cinzas leves de carvão, e outra era uma sílica que vem de resíduo de uma indústria que fabrica sílica para placas solares. E aí, então, no mestrado dele, ele viu que ele conseguiu obter os materiais, a zeólita é na forma de cubos, né? E aqui o raio-x a gente vê que o material foi formado, bem formado. Os materiais que vêm a partir de fontes naturais, a gente vê que tem algumas impurezas, né? Às vezes de quartzo, de mulita, né? Que é normal, mas os materiais conseguem ser sintetizados, né? E aí ele teve o material na forma sódica, que é o sódio compensando a carga, e depois ele fez uma troca para cálcio, né? E aí, então, o que a gente observa? Quando a gente mede a área desses materiais, é importante a gente medir a área, que quanto maior a área, mais superfície de contato a gente tem, maior uma capacidade de absorção, né? Os materiais, quando estão na forma sódica, eles absorvem pouco, aqui o argônio, e eles acabam tendo pouca área específica, né? Aqui nós estamos falando de metros quadrados por grama. Isso acontece porque o sódio, quando está compensando a carga da estrutura, ele é meio grande, ele meio que tampona um pouco ali a entrada do poro. Quando tu troca 2 sódios por um cálcio, né? Porque aqui o sódio é mais 1, o cálcio é mais 2, a gente acaba aumentando a acessibilidade da estrutura do material, e isso reflete no aumento da área específica. Então, a gente vai de áreas que antes era 20 metros quadrados por grama, vai para 470, 500 metros quadrados por grama, dependendo do material. Aqui a gente observa que, variando a fonte, né, a síntese do material, ele adquire propriedades adsortivas diferentes, né? Isso tem a ver também com a cristalinidade do material. Agora, quando a gente aplica, então, para adsorção de CO2, isso aqui é um equipamento que a gente tem aqui no laboratório, no Brasil, que ele mede, é um da Nicomeritics, ele faz essas curvas de adsorção a alta pressão. Então, ele mede a capacidade do material tem de armazenar esse CO2. E aí a gente observa que os materiais que têm mais área, né, específica são os materiais que absorvem mais o CO2, tá? Então, a partir disso, desse estudo preliminar, a gente começou a estudar, que como a gente viu que ao trocar o sódio por cálcio aumentava essa acessibilidade, a gente resolveu pegar uma zeólita A e estudar a diferentes cátions, né? Tanto cátions com carga mais 1 como mais 2, para ver essa acessibilidade. Então, a gente está falando de que o poro, né, começa a variar de 3 angstroms, 4 angstroms, 5 angstroms, e nós estamos falando de moléculas que a gente quer absorver de tamanhos semelhantes, né? Então, a gente já sabe que quando está com cálcio, por ele ser carga 2, a abertura do poro é maior, né? E a gente consegue absorver bastante CO2. Bom, então a gente sintetizou esses materiais,
Aí o Ari levou esses materiais lá para a Alemanha para a gente testar num sistema lá. Na Alemanha também a gente conseguiu fazer as medidas de análise química, que o nosso equipamento aqui estava estragado. Esse resultado aqui, que eu vou ainda falar um pouco mais, ele foi apresentado agora, semana passada, já no EBA, né, no Congresso, e nós estamos finalizando já esse primeiro artigo. Aí, então, o que se viu, né? Quando os materiais têm cátio monoatômico, eles têm baixa acessibilidade a argônio, baixa área, e quando a gente troca por cátions mais 2, aumenta a área específica e tem a ver também um pouco com a quantidade que se consegue trocar e a acessibilidade dos poros. Então, a TI segue o que nós estava pensando. Quando a gente adsorve as isotermas de CO2, né, no nosso equipamento de altas pressões, a gente observa que o cálcio é o que mais adsorve, tá? Daí ele segue para a zeólita LTA, que tem sódio, que aqui tem área baixa, mas o sódio a gente acaba vendo que ele tem uma afinidade também grande com o material, e aí depois vem o estrôncio. Por exemplo, o magnésio, que era mais 2, que aqui tinha uma área elevada, ele começa já a não absorver tanto. Então, a gente consegue ver que os cátions têm uma grande influência, tá? Não só na acessibilidade dos materiais, mas também um pouco na interação química. E aí a gente descobre que o magnésio ele interage tanto com a estrutura que ele meio que contrai ela, tamponando um pouco o poro. Então, o cátion que está compensando a carga joga um papel importante na acessibilidade do CO2. Daí, então, e aqui a gente fez isotermas de nitrogênio, e aí a gente viu que esses materiais não absorvem nitrogênio tanto, né, quanto que eles absorvem CO2. Por que isso é importante e é bom? Porque quando a gente estiver querendo capturar o CO2 do ar, ele vai estar misturado com oxigênio, com nitrogênio, então é importante que os materiais não sejam seletivos a nitrogênio, e sim a CO2. Então, a gente vê ali, o cálcio, que absorve muito, ele tem essa seletividade, né, a CO2, e o sódio, a zeólita LTA padrão, que é com sódio, ela tem a seletividade um pouco maior, porque o sódio, ele acaba interagindo mais com o CO2. Então, às vezes, não é também só a capacidade de absorção que é mais importante, mas também a seletividade, porque se tu vai querer retirar de um meio que tem mistura de CO2 e nitrogênio, a seletividade vai ser importante. Bom, daí então nós fomos lá na Alemanha, na Universidade de Leipzig, e lá eles têm um sistema de absorção diferente do nosso. Como é que é o sistema deles? Eles têm como se fosse um leito fixo, tá? Em que a gente coloca o material, e aí eu vou fazer uma mistura. Primeiro eu vou tratar o material com hélio, a gente diz que é uma ativação, né? A gente trata o material com hélio para limpar. Aí depois a gente manda para o sistema um gás que tem uma mistura de hélio e CO2. Aí a gente coloca essa mistura em 450 ppm de CO2 e a pressão atmosférica. Isso, então a gente vai estar simulando a captura do CO2, tá? Então, no momento eu trato o material, no momento que eu giro a válvula, começa a passar a mistura de gás, aí eu tenho aqui o detector, né? O detector, ele dá esse primeiro salto, assim, quando tu manda, né, os gases, mas aí ele já estabiliza ali nos 450. E aí o material absorve o CO2. E aí depois ele já vai começando a ficar saturado, né? E aí a curva vai voltando e estabiliza de novo a corrente em 450. Depois que isso está estabilizado, a gente purga, tá, o sistema com hélio para tirar todo o CO2 que não está quimicamente absorvido e faz uma desorção e mede o CO2 químico absorvido. Então, o que é interessante desse equipamento que eles têm lá? A gente consegue medir a quantidade total de CO2 que foi capturado, né, absorvido, e depois a gente consegue medir a capacidade de CO2 que ficou quimicamente absorvido. Então, pegando o total, tirando o químico, a gente acha o físico absorvido. E aí, então, a gente foi comparar esses resultados com os nossos, que a gente tinha feito no Brasil, medindo isotermas de alta pressão. Tá? Então, aqui, é essa curva, né, do experimento, eu botei aqui, a gente ainda vai trabalhar mais com esses resultados, tá? Aí, o que a gente observa? Que tem uma diferença grande. Quando a gente muda os cátions de compensação, a diferença é muito mais acentuada agora. Então, por exemplo, o estrôncio, que não tinha mostrado muita capacidade, eram os que tinham mais capacidade, mas não era o que tinha mais, ele absorve quimicamente muito mais.
Então, o que a gente descobre com isso? Que muitas vezes, quando a gente está estudando a absorção de CO2, a gente usa esses equipamentos, tipo da Micromeritix, que faz as isotermas, e a gente está medindo que material tem capacidade maior de absorver CO2, e a gente acaba achando que esse material vai ser mais adequado para capturar. Mas esses materiais, eu estou medindo a capacidade de armazenamento deles, eles vão ser mais... Eu vou poder armazenar mais CO2 a pressões elevadas. No momento que eu quero capturar do ar ou de uma corrente, né, é esse tipo de sistema. E aí o que vai influenciar não vai ser tanto a área específica, tá? Mas sim a interação química da superfície do meu material com esse CO2. Então, esses resultados a gente está discutindo agora um pouco melhor, mas daí a gente nota que tem a ver, então, com esse cátion que está compensando a carga, e aí a gente já está com a discussão quase pronta, né, para submeter esse artigo. Aí, depois disso, a gente resolveu pegar outras estruturas zeolíticas, né, daí, então, o Ari, né, quando ele foi para a Alemanha, ele levou essa série de zeólitas A, levou a zeólita Rho e a zeólita Chabazita. Aí a zeólita Rho também, ele fez algumas trocas de cátion, tá? Aí a gente fez as medidas de análise química lá na Alemanha, ele fez as medidas de absorção de novo das isotermas aqui, então a gente vê que aqui tem sódio, né, adsorve mais CO2, depois vem, aqui tem potássio, e aí depois vem a Rho normal, que é com césio e sódio, né? E aqui está as quantidades que adsorve quimicamente. O que a gente observou aqui? Elas absorvem um monte de CO2 parecido com o que adsorve na zeólita A. Mas quando a gente vai para a absorção química, que a gente fez ali na Alemanha, né, já não absorve tanto. Então, a estrutura também joga um papel importante na hora de interagir quimicamente com o CO2, tá? E aí, então aqui tá as quantidades que ele absorveu, né, a altas pressões, mas quando a gente faz para captura, né, absorve bem pouco. E aí, por que essa variedade, né, com esses cátions? Aí na Rho a gente consegue explicar da seguinte forma: a padrão, quando a gente sintetiza ela tem um césio, né, aqui nessa posição e o sódio nessa posição aqui, tá? E aí, quando a gente troca por sódio, o césio sai e entra o sódio aqui. Então, e como o sódio é melhor, ela aumenta a acessibilidade. Quando a gente troca com potássio, o césio que sai e o potássio que entra aqui. E quando troca com lítio, aí mantém o césio e o lítio troca aqui. Então, devido a essas posições e o tamanho dos cátions, a gente consegue explicar esse comportamento que tem aqui dessas isotermas de adsorção. E quando a gente vai já para esses outros cátions, né, como estrôncio, que é bem grande, tá, e o próprio cálcio, eles entram na estrutura de uma forma que eles acabam distorcendo a estrutura, né, e ela achata, e aí não consegue entrar a molécula de CO2, tá? Então, a gente consegue explicar esses comportamentos, né, dos cátions. Aí, a gente também estudou a zeólita Chabazita, com diferentes elementos, né, então, quando a gente adsorve no equipamento aqui no Brasil, altas pressões, ela dissolve praticamente muito parecido, e quando a gente vai para o da Alemanha tem, então, algumas diferenças, né, de novo, tendo a ver com a estrutura e com os cátions que estão compensando carga. Então, ainda falta a gente medir a área específica desses materiais, né, tanto dessa série como dessa outra aqui da Rho, para a gente finalizar, esse daí seria, então, um segundo artigo em que a gente compararia as estruturas e os cátions, né, dos três materiais, tá? Aí, também a gente estudou a cristalização da estrutura. Então, o que a gente viu? A gente viu que os cátions influenciam na acessibilidade, influencia também na parte química da estrutura dos materiais, mas como influencia a cristalinidade da estrutura de cada material. Então, a Janiele, né, junto com a Janiele é uma de iniciação científica, ela fez um estudo, estudou de novo esses materiais, a LTA, a Rho, a Chabazita, e sintetizou eles com diferentes cristalinidades, né, viu a curva de cristalização desses materiais, e fez as medidas de absorção de CO2. E aí a gente vê que materiais realmente, quando são muito mais cristalinos, eles absorvem bem mais CO2. Então, é importante, não só, às vezes, a gente sintetiza o material, né, e acha
que ele já está bom, a gente tem que ter materiais mais cristalinos possíveis, mais perfeitinhos possíveis, que vão acabar absorvendo mais. Bom, daí com os zeolitas foi isso que a gente fez, tá? Com argilas pilarizadas, a gente também andou estudando um pouco a absorção de CO2, isso são materiais lamelares, que a gente troca os cátions interlamelares por pilares, né, por cátions maiores, e ao calcinar a gente separa essas lâminas e aumenta a acessibilidade, tá? Então, aqui foi um estudo também de um aluno de iniciação científica, que ele obtém os materiais, então, aqui a argila natural, ela pilarizada, e depois, dependendo da argila que ele partia, algumas ficaram bem pilarizadinha, bonitinha assim, outras ficaram com uma pilarização um pouco desordenada, né? Isso a gente observa por esses picos aqui, quando está o pico primeiro bem intenso, né? A gente vê que está bem pilarizado, e quando ele está assim um pouco longo, assim, largo, né, é que deu esse tipo de pilarização. Então, aqui a gente vê também, aqui, nesse caso das argilas pilarizadas, a gente observa que quando aumenta a área específica, aumenta a acessibilidade, aumenta a quantidade de CO2 absorvido, né? Então, a gente já sabe que a área é um fator importante. Nós também fizemos uns materiais que são espumas sólidas de carbono, esse era um trabalho até antigo que nós tinha feito de uma aluna de doutorado, que são materiais macroporosos, né? E aí a gente também estudou nesse trabalho que foi anterior, né? Diferentes agentes, né? Nitratos, né? De alumínio, ferro e prata, como a gente chama de blow, né, que forma as bolhas para formar as espumas sólidas, tá? Então, a gente caracterizou esses materiais, e também vimos, né, que eles têm alta área específica, variava, dependendo do nitrato que a gente utilizava, a área podia chegar até 600 metros quadrados por grama, né? São materiais que eles têm uma estrutura turbostáticas, né, eles vão ter estruturas de diamante e grafite, que a gente pode também avaliar. E quando a gente testa para absorção de CO2, eles absorvem bem e varia, né? Aqui a gente fez em diferentes temperaturas, né? E também fizemos medidas de calor esotérico, então a gente consegue observar que eles têm, dependendo de como sintetiza, né? Eles vão ter diferentes propriedades absortivas de CO2. Também na semana passada no EBA, uma aluna de iniciação científica, a Stephanie, ela apresentou espumas, né, à base de pectina e argilas, espumas sólidas, ela obtém um bionanocompósito, tá? E ela também testou para absorção de CO2 e observou que as argilas, quando são pilarizadas, né, que a gente já tinha visto antes, né, ela fez o compósito com argilas e argilas pilarizadas, e as argilas pilarizadas têm uma maior capacidade de absorção. Ela apresentou oral, foi o primeiro congresso que ela foi, que apresentou oral, e ela ganhou melhor trabalho oral, né? Ela estava bem feliz que tinha tido esse reconhecimento. Bom, e aí a última coisa que eu fiz na Alemanha, tá, foi que eu levei esses materiais, são SBA15 de diferentes morfologias, tá? Então, são materiais mesoporosos, eles têm elevada área específica, tá? E eles variam da morfologia deles, se é esférica, se é de prima hexagonal, de fibra, ou de grão de arroz, ou de bastões, né? O sistema de poros tem diferentes propriedades, tá? Eles acabam tendo diferentes tipos de difusão e diferentes propriedades texturais. Então, aqui são medidas que a gente faz, né, o raio-x, né, da organização do material, as isotermas, o tamanho de poro, a gente vê que modifica um pouco, né? Isso reflete nas áreas específicas. Então, a gente tem materiais que vão de 600 metros quadrados por grama até em torno de 950, tá? A maioria do poro é meso, mas a gente vai ter micro também. E quando a gente fez essas isotermas aqui no Brasil, elas absorviam muito bem, né? Então, aqui, ó, esse que está em azul é o 40, é o de grão de arroz, é o que tem maior área. Então, a gente estava convencido, materiais com maior área absorvem mais, né? Quando a gente trabalhou com as zeolitas, que a gente viu que a estrutura, a composição química, os cátions influenciava bastante. E aí a gente queria ver como esses materiais iam se comportar quando a gente testasse no sistema da Alemanha com absorção química, né? Então, aqui a gente fez de novo as curvas, mas a gente fez em 3 temperaturas. A gente fez em 30, 50 e 70 graus, porque a gente também queria calcular um pouco da termodinâmica, da energia do sistema, e aí a gente observa que não absorve nada. Sim, mas como que não absorve nada se estava absorvendo tanto, né,
na hora que a gente fazia a elevada das pressões, tá? Então, lembrando o sistema da Alemanha, né, o que a gente faz, né, a gente limpa a superfície do material, aí a gente passa a mistura, né, de Hélio com CO2 a 450 ppm, ele adsorve, né, aí depois a gente limpa a superfície e faz a quimiosorção. E aí vocês vão ver ali que ele praticamente não absorve nada e não tem quimio-sorvido, né, ele praticamente não dá nada, tá? E aí, então, a gente viu que realmente a área, o volume, não era suficiente para a captura do CO2. Então, o que a gente fez? A gente mediu a densidade dos grupos silanóis, dessas sílicas, tá? Dessas sílicas mesoporosas. Para isso, então, a gente teve que fazer uma funcionalização com HDS, fazer, então, um CHN, e fazer essas medidas. Isso a gente não teria condições de fazer aqui na UFRN, tá? Porque eu não tenho essas análises. Depois que a gente viu a quantidade dos grupos silanóis, a gente pegou 2 iminas, tá? Essa que teria, digamos, um sítio para interagir com silanóis, e essa, com CO2, desculpa, e essa que teriam 3 sítios. E aí a gente colocou, impregnou essas iminas nos materiais. Então, a gente fez, pela análise de a densidade de OH, a gente viu quanto que a gente colocaria para fechar 100%, que cada uma dessas iminas entrasse em todos os OHs, aí a gente fez toda a incorporação dessas iminas, a gente fez isso usando técnica Schlenk, que não pode entrar vapor d'água, né, umidade. Então, também é todo um sistema. Esse sistema eu já montei uma vez no laboratório, tá? Então, tem que ter bastante cuidado. A gente teria condições de fazer aqui no Brasil, só que eu não estou com ele montado no momento. Mas daí a gente incorporou, então, essas iminas lá, e aí fizemos os testes. O que a gente viu? Agora absorve, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa a SKPTMS, que tem um ponto de linkar com CO2, ela absorve, tá? Quando tu aumenta a temperatura, isso aqui é 30, 50, 70, é normal que absorva menos, tá? E essa que tem 3 pontos, absorve 3 vezes mais praticamente. E aí, quando a gente foi comparar, a gente viu que quem absorvia mais não era necessariamente os materiais que tinham maior área superficial. Então, a gente vê assim, que quem tem área externa parece que está influenciando mais. E agora, o que está acontecendo? Eu estou botando esses materiais grandes nesses meus materiais porosos, então a difusão dessas moléculas dentro do meu material é que vai influenciar. Então, é importante eu saber a localização dessa imina, se ela está dentro dos poros, se ela está na superfície externa. Como as SBA15, elas são de diferentes morfologias, eu vou ter diferentes formas de conectar essas iminas na superfície do material. E com isso eu vou ter uma acessibilidade diferente das iminas no material, tá? Então, aqui a gente nota agora que a morfologia dos materiais também vai ser muito importante, né, no caso de incorporar as iminas e a absorção de CO2. Então, agora, eu trouxe esses materiais de volta para o Brasil, e agora a gente está quantificando aonde está, eu já tenho medidas de quantificação, eu sei quanto de imina entrou em cada um, mas agora a gente está querendo ver se a imina está dentro dos poros ou está fora, para poder explicar aí esses resultados, né. Então, com isso, a gente vai conseguir ter de resultado 3 artigos, né, desses 7 meses que eu tive lá na Alemanha. Bom, então aqui como conclusão, né, a gente, cara, como são estados ainda preliminares, a gente não terminou, né, mas a gente vê que materiais porosos com alta área superficial, eles podem armazenar grande quantidade de CO2, materiais zeolíticos, né, variando a estrutura, tamanhos de poro, os cátions que compensam as cargas, a cristalinidade desses materiais vão ser parâmetros importantes para a absorção de CO2, para a captura do CO2, aí eu já não estou falando de armazenamento, falando de captura, a composição química dos materiais porosos vai ser um dos fatores mais importantes, mais que a área específica, tá? Para materiais mesoporosos com grande capacidade de CO2, a gente viu que eles não conseguem capturar CO2, e para tal a gente vai ter que incorporar imina para poder capturar o CO2. Ele pode armazenar, mas ele não consegue capturar. E a incorporação dessas iminas vai depender dos grupos silanóis que a gente tem na estrutura dos mesoporosos, da morfologia dos canais, né? Então, a captura do CO2 vai depender dessa acessibilidade, né, a esses grupos de imina. Então, esses resultados, né,
foram bem interessantes, né? Então, aqui está eu lá nesse sistema de reator. Até foi engraçado, porque quando aqui está o Ari, né? Esse aqui está o Ari e o Geraldo, quando eles chegaram na Alemanha, fui buscar eles no aeroporto. E aí o Ari, ele foi com visto de turista, né? Daí ele não podia, eles não deixaram ele entrar no laboratório. Então ficava eu fazendo os experimentos das amostras do Ari e o Ari olhando, né? E a gente até ria, né? Você está aqui a orientadora fazendo e o aluno observando. Lá no laboratório, eles me deram uma aluna para orientar, né, a SUMIA, é um trabalho de graduação, e aqui a Léa, uma alemã, que estava nos ajudando nessa parte de incorporação das iminas, né, então todo esse trabalho das iminas vai ser o trabalho de conclusão de curso da SUMIA, e aí eu estou orientando ela nesse trabalho, ela deve defender agora em dezembro. Aqui também, então, participou desse trabalho a Janiele, né, que ela fez os materiais com diferentes cristalinidades e fez a troca dos cátions, o Rickson, que é de iniciação científica, os dois são de iniciação científica, que fez as argilas polarizadas, o Manuel, que fez as SBA15 com diferentes morfologias, a Stephanie e a Maria José, que são os materiais de espuma sólida, né. Bom, daí aqui, os agradecimentos, né, que a gente tem a todo o pessoal que a gente colabora, né, e agora em especial a Alemanha, que é mais, então, um grupo que nós estamos colaborando. A minha colaboração sempre era com grupos de fala espanhola, porque eu fiz meu doutorado na Espanha, né, então há muitos grupos espanhóis, no México, Argentina. Faz alguns anos eu comecei com a França, né, então eu já tinha interações com a França, mas então essa foi a primeira vez, né, que eu consegui ter uma colaboração com a Alemanha, e foi bastante interessante, né. Aí, isso era o que eu tinha que falar, mas eu gostaria que o Ari e o Geraldo comentassem um pouco do que foi nessa experiência para eles lá, de me visitar. O Ari ficou um mês morando comigo na Alemanha. Como é que foi lá a experiência de estar num país, né? Eu acho que o Ari pode falar primeiro e depois o Geraldo, porque o Geraldo também tem uma história interessante aí para contar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Sou Ari antes, né, aluno de doutorado do LabPemol, e foi uma experiência realmente bem diferente, bem única. Foi a minha primeira viagem internacional, então foi bem importante ter a companhia da professora Cibele lá, porque é aquela coisa, a primeira vez que a pessoa faz qualquer coisa é sempre muito assustador. Então, realmente batia aquele frio na barriga, aquele medo, mas sempre batia confiança também, porque Cibele estava lá, né? Então, e agora já tenho confiança para fazer qualquer outra viagem, justamente por causa dessa experiência. E essa experiência foi boa, além de descobrir coisas, cultura e tudo mais. Por exemplo, o caso do visto do turista, que eu não podia trabalhar, né? Tinha que ficar observando, a gente não sabia. Então, além dessa questão do trabalho, de toda a pesquisa, eu achei muito interessante a questão de conhecer novas pessoas, conhecer e poder interagir com diferentes pessoas e pesquisadores. A gente teve a experiência também de ver um professor da Escócia, Sibeli? Foi da Escócia, que ele veio visitar o laboratório, veio visitar a universidade, dar uma palestra, e perguntaram ao grupo e a Sibeli quem queria conversar com ele. E a Sibeli se ofereceu, não, a gente quer conversar com ele. E a Sibeli deu a oportunidade de eu apresentar o trabalho para o professor, sendo que meu inglês não era lá essas coisas, né? Ainda não é. Mas, mesmo assim, aceitei, apresentei da forma que deu, ele entendeu, e eu achei isso muito interessante. Então, apresentei para ele, conheci o professor Roger, que é o dono do laboratório, e a professora da Croácia, a professora Ana, da Croácia. Então, fazer esse meet, conhecer pessoas, né? Foi bem interessante. Eu achei bem gratificante isso. E eu acho que abre portas, tanto para um aluno, como para a universidade, para os professores. Eu acho bem interessante isso. Enquanto aos resultados do teu trabalho, né, a gente estava bem confiante que as medidas, né, de captura, né, de absorção de CO2 ia refletir nas de captura, né, e aí foi uma surpresa quando a gente viu os resultados, né.
Não é, o resultado, eu nem foquei tanto aqui no resultado, porque a senhora apresentou muito bem já o resultado, mas vai, assim, abrir os nossos olhos para outra forma de aplicação, outra forma de estudo, né, das eólitas, tanto para armazenamento, a diferença, né, de armazenamento e de captura. Então, a gente verificar outras modificações possíveis nas eólitas para que ela seja melhor em processo de captura e não só de armazenamento. Acho que foi bem interessante, né? Tá certo. Bom, e aí eu queria chamar que o Geraldo contasse um pouco da experiência dele. O Geraldo, ele trabalha com simulação, aí ele simula, né, essa absorção de CO2 nos materiais. Tu pode, ele tem só alguns slides, né, tu pode mostrar, Geraldo, e contar daí a tua experiência. Posso sim, tá todo mundo me escutando? Aham. Sim. Ótimo. Tá dando para ver a tela? Ainda não veio, não. Tu botou para compartilhar? Só um instante. Tá carregando. Enquanto o Geraldo carrega, eu vou dar um pouco uma introdução. Quando eu estava lá na Alemanha, eles fizeram um simpósio que era sobre o hidrogênio, separação de isótopos de hidrogênio. E aí tu te inscrevia como candidato a receber uma bolsa de doutorado para realizar esse projeto lá. Aí o Geraldo se inscreveu e aí o pessoal da Alemanha pagou a passagem dele, as diárias para ele ir lá e se apresentar, né, como candidato, né, a esse programa de doutorado, né. Bom, agora tu continua, Geraldo. Tá bom. Primeiramente, boa tarde. Obrigado, professora, pela oportunidade e também por ter me chamado. Eu faço também parte, como uma das linhas de pesquisa, desse trabalho que a professora Cibele apresentou. Nesse caso, eu faço a parte de ensaios teóricos, então eu simulo isotermas de CO2 com a zeólita LTA. Isso foi um estudo que eu iniciei no TCC ano passado. Eu trabalho com a influência dos cátions compensadores de carga e a hidratação da estrutura da zeólita LTA, sendo um ensaio teórico computacional. Esse aqui foi o slide que eu apresentei participando do simpósio de recrutamento do grupo da Alemanha. Eu só tinha 90 segundos para apresentar tudo. Então, explicando aqui rapidamente a minha metodologia, eu trabalho com softwares de materiais, o software Materials Studios. Nesse software, eu utilizo a CIF de estruturas zeolíticas e simulo elas, colocando cátions compensadores de carga. O trabalho, no momento, está apenas com 2 cátions, o sódio e o cálcio. Essas estruturas, elas também são hidratadas. No caso, eu faço estudo da presença de moléculas de água nos poros dessas eólitas, e também faço as isotermas, tanto das estruturas sem a presença de água e com presença de água. E aí, ao final disso, todos esses dados que são gerados pela simulação são tratados por código pessoal escrito que eu realizo em Python, utilizando a linguagem de programação Python. Então, no presente momento, eu trabalho com 3 células unitárias, a zeólita ITQ29, que é uma zeólita que possui apenas moléculas de silício e oxigênio, a NaLTA, que é a LTA compensada com cátions de sódio, e a CaLTA, que é a zeólita LTA com cátions de cálcio. Então, basicamente, explicando bem rápido a simulação, eu trabalho utilizando a mecânica clássica, ou seja, dentro do próprio software, eu utilizo campos de força. O campo de força utilizado é o Compass 3, que mais tende a criar um ambiente onde possui métodos de cálculo de Monte Carlo que tentam simular o que acontece experimentalmente. Então, a partir dessas simulações, eu trabalho com 2 funcionalidades principais, que é a funcionalidade locate, que é a que eu utilizo para achar a melhor localização possível das moléculas de água dentro das estruturas zeolíticas, e também a funcionalidade adsorption isotherms, que funciona justamente para gerar os gráficos de isotermas de CO2. Além disso, eu também utilizo a funcionalidade locate nas estruturas da LTA, para ter o posicionamento correto dos cátions compensadores de carga, e
as 3 estruturas, elas foram otimizadas utilizando o DFT, né, a Teoria Funcional de Densidade, que foi um estudo realizado pelo John Edson, numa parceria com o LQC, o Laboratório de Química Computacional. Então, são muitas simulações realizadas e a literatura apresenta que o melhor a se fazer com essas células unitárias é expandir. E a expansão 2 por 2 por 2, no caso, contendo 8 células unitárias, ela me dá uma melhor economia de cálculo, ou seja, os cálculos não duram muito tempo. Algumas simulações, às vezes, costumam durar semanas, quando eu coloco para serem realizadas. Ou seja, eu realizei essa expansão das células unitárias, e a partir da funcionalidade adsorption isotherms, como vocês podem ver aqui, esses pontilhados em vermelho são a presença, o posicionamento do gás dentro do polo dessas estruturas. Então, visualmente, pelas imagens das células unitárias expandidas, a gente vê que, como a professora Cibele já explicou, né, a densidade do CO2 ela está bem distribuída nos sítios ativos da zeólita, em comparação com a NaLTA e a ITQ29. Aqui agora são as mesmas estruturas, só que se vocês observarem bem, tem a presença de moléculas de água, então é observado também a influência da competição do gás com a água dentro do polo das zeólitas, e, como já era de se esperar, né, a presença de água diminui muito a capacidade absortiva das zeólitas, porém, observando o gráfico das isotermas, a gente vê que, brevemente, mesmo com a presença de água, a zeólita LTA contendo cálcio de cátion, ela tem ainda uma versatilidade, mesmo com a presença de água, ou seja, em ambientes úmidos. A NaLTA, como nos resultados experimentais que a professora Cibele mostrou, ela tem uma absorção boa, quase próxima da LTA, e a ITQ29, ela foi usada só como zeólita modelo, de exemplo, sem presença de cátions, para a gente ver como o gás ia agir numa zeólita como podemos dizer assim, limpa. Então, esses foram os resultados até o presente momento, né, que eu realizei no estudo. Eu vou expandir eles agora, adicionando a zeólita Rho e a Cha, e adicionando ainda mais cátions compensadores de carga. Por fim, para explicar a minha ida à Alemanha, como a professora Cibele já orientou, logo quando ela chegou em Leipzig, ela mandou no grupo do LabPMOL um folder sobre esse simpósio que estava acontecendo, esse simpósio que iria acontecer, que era o simpósio de recrutamento, realizado pelo grupo 123 Hidrogênio, né, que é o grupo chefiado pelo professor Knut Zaimes, e ele é coordenado pelo Toshk Wolf. Eu respondi a mensagem da professora e perguntei, quando aparecer alguma coisa assim no mestrado, me avisa para eu tentar me inscrever. E ela me convenceu a escrever, mesmo eu não estando ainda no mestrado. E a partir daí eu fiz a inscrição, escrevi a minha carta de interesse e eles me chamaram. Foi uma coisa extremamente rápida, eu tive praticamente uma semana para decidir se ia, e como ela falou, eles custearam toda a minha ida até Leipzig. Então, foram 3 dias de evento. Eu tive contato também, participando comigo foram 20 alunos, maioria da Europa, mas também tinham alguns alunos, tinha alunos da África também, indianos e da Ásia. Então, o simpósio nada mais é do que uma visita. Os alunos vão para a Universidade de Leipzig para visitar, conhecer a estrutura de todos os laboratórios e conhecerem os 15 grupos, agora 16, como eles tinham comunicado, eles aumentaram, colocaram mais um grupo de pesquisa dentro da equipe, e a gente passa os 3 dias, o primeiro dia sendo de apresentação pessoal, né, de cada um dos alunos, mostrar quais atribuições têm, o que trabalharam, áreas de interesse, o motivo de terem participado do simpósio de recrutamento. E os outros 2 dias nós assistimos palestras e reuniões, tanto dos professores que chefiam cada um dos grupos, quanto também dos alunos doutorando que já fazem parte das atividades do grupo 123 Hidrogênio. Então, deixa eu encerrar aqui.
Então, como o Ari falou, para mim foi uma experiência muito boa. Não é a primeira vez que eu estava indo na Europa, eu já tinha ido antes, num congresso que eu participei ainda no IFRN, só que tinha sido para a Espanha. A Alemanha nunca tinha sido um dos objetivos para mim, mas eu acabei gostando muito. O grupo é bem diverso e eles têm bastante aplicabilidade em diversas áreas, trabalhando com isótopos de hidrogênio, que é uma área completamente nova para mim, mas que se tornou um possível interesse. Eu tive contato principalmente com o professor parceiro, que estava lá com a professora Cibele, que foi o professor Roger Ganser, e foi para o laboratório ao qual eu apliquei, que foi o P4, infelizmente não passei. Mas, como a Ari falou, é uma experiência única, muito boa, e uma possibilidade muito grande de fazer networking também, não só com os professores da equipe, mas também com os alunos que estavam participando. Eu fiz bastante amizade com duas meninas, a Raíssa, que é uma aluna de Camarões, agora ela está na Escola Superior de Química e Física na França, e a Aisma, que ainda está terminando em Bordeaux, na França, o mestrado. Então, fazer esse network, saber o que outros alunos de outros países estão trabalhando e como eles gerenciam suas pesquisas, também conhecer os professores é algo muito importante, porque, querendo ou não, a gente tem que fazer nosso nome e contribuir para aumentar o currículo e fazer mais parcerias. Então, é isso. Obrigada. Só deixa eu só arrematar aqui, porque o Geraldo, ele acabou não sendo selecionado, porque ele não tem mestrado ainda, e eles queriam que a pessoa já tivesse o mestrado concluído, e eles queriam já começar agora em agosto, mas o perfil dele era exatamente o que eles queriam, ele só não conseguiu porque tinha que ser agora, e ele já tinha que estar finalizando o mestrado. Isso. Muito bem, eu acho que, apesar do tempo curto, foi uma experiência bem interessante e importante. Foi incrível. Vocês, né? Uhum. Eu até queria que vocês talvez falassem um pouquinho mais, assim, se vocês consideram que mesmo com poucos dias, né, isso mudou alguma coisa na forma como vocês veem, né, a pesquisa fora, as instituições, ou até a pesquisa de vocês, e se vocês, de alguma forma, se motivaram mais a procurar sair para fazer mobilidade no futuro, ou se isso já era uma vontade, ou continua não sendo vontade, como é que vocês veem essa experiência, no que ela impactou a visão de vocês? Se quiser, eu posso começar. Assim, realmente foi poucos dias, né, 30 dias, mas deu essa visão, ampliou o horizonte da pesquisa, do estudo, da minha pesquisa em si, aumentou o conhecimento, aumentou o nosso saber sobre a captura, sobre o processo em si, e motivou, com certeza, a sair, a buscar outras oportunidades. O Geraldo estava até falando, inclusive, quando a gente estava lá, que seria interessante criar, tipo, uma comissão para ficar de olho no laboratório, para ficar de olho nessas oportunidades, porque conversando com os alunos de lá, né, eles disseram que sempre aparecem essas oportunidades, esses negócios. Então, para a minha pesquisa em si, e para o meu pessoal, foi muito importante mesmo. E penso, sim, de novo, em alguma outra oportunidade, aproveitar, agarrar. Assim, para mim foi uma coisa muito boa. Acho que desde que eu entrei no laboratório, a professora Cibele sempre me influenciou a tentar fazer realmente, pelo menos o doutorado fora, porque o tempo do mestrado é bem curto. Então, só fez reafirmar uma vontade que eu tinha, sim. E também, como o Ari falou, né, e eu iniciei a apresentação, a Alemanha nunca foi um objetivo, mas saber que tem muita diversidade, tipo, não faltam lugares, tem muito, então as oportunidades estão aí, a gente só tem que achar e ver qual a melhor que a gente se encaixa. E, como o Ari falou também, a capacidade de fazer amigos, né, principalmente para mim, porque eu estava com pessoas da minha faixa de idade, então, tipo, junto
comigo, eles vão ser os futuros pesquisadores, vão ser professores e tal, então, tipo, vão ser os meus parceiros e pessoas a quem eu vou colaborar. Então, criar esse contato, fazer esse network é muito importante. Então, foi ótimo para mim. A Renata está aí, pode falar, Renata. Eu só queria chamar a atenção mais uma vez sobre isso, porque o microfone está aberto. Às Foi vezes meu, desculpa. a gente pensa que pouco tempo não vale a pena, porque realmente assim é um investimento alto, né? Muito longe, tem a passagem aérea, estadia, enfim. A gente acha que pode não valer a pena, mas quando o objetivo ele é bem delineado, e eu sei que Cibele é muito organizada nesse sentido, e ela né, extremamente acelerada, eu acho que acelera os alunos também, eu acho que acaba sendo muito positivo, e aí é como o Geraldo disse, abre, né, oportunidades, porque você faz amizade, aí alguém lá vai se lembrar quando vê alguma oportunidade de mandar para você, quem sabe aí você se interessa e faz uma força para ir, e assim as coisas vão acontecendo. Mas vou passar para a Renata. Oi, gente, boa tarde. Então, eu queria dar os parabéns à Cibele. É muito bom ter uma pesquisadora, né, desse nível no nosso programa. Assim, eu fico bem. Muito orgulho fazer parte do mesmo programa que a Cibele, né? Ela que vem buscando tantas oportunidades, não só para ela, e para os alunos, porque não é comum, né, a gente ver os professores buscando tantas oportunidades de crescimento dos alunos. Então, essa contribuição que a Cibele dá na formação de recursos humanos é muito importante. Então, dar os parabéns, né, e aos meninos, a Arianson, né, e ao Geraldo. Meus alunos também foram meus alunos, e assim, a Arianson agora, né, Geraldo foi. E eu vejo que eles são diferenciados quando eles passam por essa oportunidade. Eles já me procuram. A Arianson foi o primeiro que me procurou, a primeira pessoa que mandou mensagem. Foi você, não foi, Ari, que me perguntou do edital? Acho que foi. Do PDSE. Então, assim que eu postei o PDSE, a Ari perguntou logo, eu posso ir? Acho que foi você que está com 8 meses? Eu acho que foi ele que me perguntou. Foi. Quando lançou, eu estava com 8 meses, se eu não me engano, foi. Aí ele tá com pouco tempo, assim, mas assim, você vê que esses incentivos do orientador têm um reflexo muito positivo nos alunos e no programa de pós-graduação, e que, assim, é o sonho do coordenador, né? Ter mais professores assim e essa dedicação. Parabéns a esse belo grupo, todo o grupo, porque a gente sabe da qualidade, né, do trabalho de vocês, não só a quantidade, como a qualidade do trabalho que vocês fazem aqui. E como eu sei do PPGQ e sou bem satisfeita. Obrigada, parabéns, Ariane e Geraldo. Então, obrigada, Renata, e também agradecer a ajuda, né, que sempre vocês dão, né, porque faz, acho que já, não sei se é 1 mês ou 3 semanas, a gente já realizou o ciclo de palestras de peneira molecular, e aí a pós-graduação ajudou, né, com a passagem de um pesquisador. Então, foram 12 palestrantes e tiveram 6 internacionais. E isso é exatamente o que a gente quer, que os alunos contatem, conversem com esses professores, e a gente vê áreas de colaborar, para depois também poder mandar, né, para fazer um doutorado sanduíche. Então, eu acho que a internacionalização realmente é muito importante. No nosso laboratório, a gente tem, né, uma forte colaboração, né, outro dia eu fiz a conta, eu acho que eu já mandei mais de 18 alunos já para o exterior, né? E aí também, tu vê, a gente recebe gente também do exterior, né? Da Espanha já vieram várias pessoas ficar no laboratório, e aí, recentemente, uma delas abriu uma possibilidade de doutorado no laboratório dela da Espanha, e ela lembrou do Emanuel, esse que fez as cílicas mesoporosas, daí ele participou da seleção e ele foi aprovado. Então, ele está indo para a Espanha fazer doutorado integral lá, em Madrid. Então, a gente tem essa colaboração forte, né? E isso realmente é importante, porque aí cresce, né? Quando a gente colabora, além do aprendizado cultural também. Lá na Alemanha, quando eu cheguei lá, a cidade era pequena, assim, Leipzig, eles não falam muito inglês. No laboratório, a língua oficial era inglês, mas na rua, não, na cidade, não. E aí, então, já na primeira semana, eu vi que eu tinha que aprender alemão. Então, eu aproveitei os 7 meses que eu fiquei lá, eu estudei, né, 6 meses eu estudei alemão. Então, já voltei falando outro idioma.
Isso é outra coisa que eu também acho importante dos alunos sempre aproveitarem, né? Tu vai ficar, sei lá, eu fiquei 7 meses, né? Que seja 6 meses, 1 ano no outro país, o primeiro é a oportunidade que tu tem de aprender outro idioma, né? Então, isso te abre também muitas as portas, né? Tu conhecer mais um idioma e além da cultura, né? Então, acho que realmente foi interessante. Eu, no final, me deu vontade de ficar um pouquinho mais, ainda mais agora que ia chegar o Natal, que é tão bonito o Natal na Alemanha, com a neve, mas 7 meses, 6, 7 meses, eu acho que é o tempo bem bom, né? Eu pelo menos, no mínimo, esse tempo, porque a gente perde um pouco para se acostumar, né? Ver como é que as coisas funcionam. E, claro, eu acho que 1 ano também seria o ideal, mas 6 meses já dá para fazer bastante coisa. Ali a gente teve resultados muito bons e vai dar pelo menos esses 3 artigos de colaboração com eles, vai dar. E aí também vai surgir a oportunidade de já colaborar com mais 2 professores de lá, que a gente vai começar em outros assuntos, né, a fechar trabalhos de colaboração. Então, foi bem produtivo, sim. E eu agradeço aí bastante aí o PPG, a universidade, por ter feito esse edital, né? Foi um edital meio rápido, nós tínhamos 1 mês para fazer o projeto e ter a carta de aceite, e aí, por sorte, ir a congressos internacionais, já conheci o professor da Alemanha, então foi fácil conversar com ele e conseguir o projeto. E aí a gente, infelizmente, nem todo mundo aproveitou, né? Ainda acabou sobrando umas vagas, mas é importante estimular os colegas que façam, né? Que vão para fora, que é importante, sim, para o grupo em geral, para a universidade, acaba refletindo nos alunos, né? E o relato deles estimula para os próximos, né? Eu acho que o próximo edital não sobra mais vaga. E o Ari, acho que foi o BPG que pagou a tua passagem, né, Ari? Não sei se foi a Renata ou se foi o PPG direto que ajudou, né? Não, o PPG foi com as diárias. Diária. Foi. A passagem foi o INCT. Do NCT que a gente participa, porque a gente saiu catando ajuda para que ele pudesse ir, né? Então, e sempre que a gente solicita, a gente consegue, né? O pessoal sempre nos apoia, isso a gente agradece bastante. Pessoal, alguém quer fazer perguntas para a professora Cibele, para os alunos? Sobre o trabalho deles, sobre as viagens, as cooperações, sobre a Alemanha. Alcio. Boa tarde. Parabéns, professora Cibele, Geraldo, Arianson. Eu queria parabenizá-los e resgatar um ponto que, se não me falha a memória, foi Geraldo que ressaltou, que é a questão da dimensão da construção da identidade docente do professor, né? Quando ele fala que teve contato com pessoas da idade dele que futuramente serão professores, serão docentes, serão pesquisadores. Então, na pesquisa sobre formação para docente universitária, por exemplo, essa formação acadêmica, você ter consciência dessa formação acadêmica e a construção desse movimento, e esse movimento é uma dimensão importante na construção identitária do professor, docente, pesquisador, no ensino superior. Então, aí eu queria resgatar esse ponto e provocar vocês no sentido de que modo, para eles que estão no início, como Geraldo, que está no início, e Ariança, que está no... Então, a gente tem 3 percursos de construção identitária, um que está no início, um que está no doutorado, e a professora Cibele, que atua, está no pós-doc. Então, nós temos 3 momentos de construção identitária da docência universitária. De que modo vocês se apropriam disso? E, sobretudo, a professora Cibele, de que modo há esse rebatimento em sua prática docente aqui na UFRN, essa sua experiência articulando pesquisa, ensino, rebatimento da sua prática aqui na UFRN. Obrigado. Eu acho que
Na verdade, a gente acaba não pensando muito quando faz, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer, executar as coisas. E aí a gente acaba atuando muito pela experiência de vida que a gente teve. Então, quando eu terminei meu mestrado, eu fui fazer meu doutorado integral no exterior, né? Então, eu morei 4 anos na Espanha. Então, eu tive essa possibilidade de morar 4 anos em outro país, de aprender outra cultura, outro idioma, e o aprendizado foi excelente. Era uma época que no Brasil não tinha muitos equipamentos nos laboratórios, então era importante a gente ir para fora, porque era uma pesquisa que a gente não conseguia realizar no Brasil. E aí, então, com essa experiência que eu tive, quando eu retornei, eu sempre incentivei muitas pessoas a irem, que era importante ela ir para fora, conhecer outros laboratórios. Então, isso eu fui, meu doutorado foi em 93, 97 que eu fiz, né? Então, depois de muitos anos, né? Esse ano eu fui para a Alemanha, e aí o que eu vejo agora? Quando a gente vai para um laboratório no exterior, ele não está muito diferente dos laboratórios que a gente tem aqui no Brasil agora. No Brasil, a gente é muito equipado. Nós temos até, às vezes, condições melhores até que no exterior, tá? Acontece assim, aí a diferença é a forma deles trabalharem, a forma, né, de atuar, muito trabalho com empresa, com indústria, mais aplicado. A gente acaba sendo, às vezes, muito acadêmico, né? A gente é criticado por isso, né? Que a gente foca muito a formação de recursos humanos. E lá fora, na pesquisa, eles são um pouco mais voltados para aplicada, para projetos. Mas então, o que eu notei assim? Que agora tu não precisa mais sair do Brasil para fazer uma pesquisa de qualidade. A nossa pesquisa ela é de qualidade aqui dentro. Então, a gente vai porque engrandece tu colaborar com outros centros de pesquisa, pode ser tanto no Brasil como fora. A vantagem de ser fora é que, além de tu colaborar, tu vai aprender também culturalmente, vai ter a parte humana que vai ir junto, né? Então, quando a pessoa vivencia outra cultura, outra forma de ser, tu cresce como ser humano, coisa que tu não faz quando tu tá no teu ambiente normal, né, de ter trabalho, né? Então, por exemplo, a Alemanha é um país bem diferente do nosso, né? As pessoas são muito mais reservadas, né? Mas, por outro lado, são muito respeitosos, então, tu jamais vai se sentir de nenhuma forma, né, agredido, né? Eles são muito educados, muito atenciosos, mas também são distantes, né? Por exemplo, eu não peguei o WhatsApp de nenhum alemão, né? Ninguém me convidou para casa para jantar. Os amigos que eu fiz teve um colombiano, teve um Foi uma espanhol. adaptação, não foi, Cibele? Então, assim, eles não são. A gente é mais carinhoso, né? A gente, quando recebe um estrangeiro, a gente leva para casa, faz um jantar. Mas são formas. Então, mas no final eu me dei conta que eles gostavam de mim, porque a gente vê que daí o pessoal já fez um cartão, eles já estavam tristes que eu estava indo embora, então demora um pouco, mas no final tu cria amizade. E aí eu acho que a gente vê essas diferenças, sabe, Alcio, porque a gente não consegue voltar a mesma pessoa, porque tu acaba, é inevitável tu não se tornar uma pessoa melhor, porque as prioridades mudam, né? Então, eu acho que isso que é importante. Eu pelo menos tento, né, quando eu tenho meus alunos, que o aprendizado não seja só o científico, né? Seja isso. Eu gosto que eles sintam capazes, que eles podem ser o que eles quiserem da vida, que eles podem lutar e ir atrás do que eles quiserem, que outras coisas são mais importantes do que ter também publicações, né? Então, eu acho que é de tudo um pouco, né? A gente tem um olhar diferenciado. Às vezes, aquele aluno está num laboratório e a gente vê que ele não está produzindo bem, não está trabalhando, e aí, assim, tu não sabe o que está acontecendo com ele, né? O que ele tem por detrás. Aqui na nossa região, a gente vê, assim, condições, às vezes, de famílias que sofrem, né? Que tem, cada um tem uma história por trás, né? E eu acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado também, né? Então, eu acho que isso faz parte. E eu fico muito feliz que já o Geraldo, né, mal terminou a graduação, já não dá no IF, ele já tinha ido para fora, ele começar a ter essas experiências, né? O Ari, eu acho que ele também, ele não estava muito pensando em ir para o exterior, depois que ele teve essa experiência agora, ele já tem vontade de ir, ficar, né, fazer um doutorado de sanduíche. Então, eu acho que é importante, né? De uma forma geral, eu acho que para tudo, né? A pesquisa vai ser boa porque tu vai compartilhar com outros grupos, né? Tu vai ter outras colaborações, mas eu acho que a parte humana é o melhor crescimento que a gente acaba tendo. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? É um povo tímido.
Então, Deixa eu só fazer um comentário, que a faz. Cibele, assim que ela chegou, ela fala, eu conversando, e aí, como foi? E eu perguntei, agora você é poliglota? Ela sou, então ela estava muito empolgada, assim, de ter aprendido a nova língua, o alemão. E isso me inspirou, assim, poxa, eu quero ser poliglota também. É muito legal, assim, né? Você vê, e você, depois que você aprende a língua da pessoa, é que você se torna mais íntimo daquele lugar. Não tem como. Às vezes eu quero conversar com a colaboradora francesa, a gente quer dizer uma coisa íntima e a gente não consegue, nem eu nem ela. Aí a gente fica lutando, aí demora um pouquinho, aí a gente consegue dizer alguma coisa assim. Então é muito legal, porque a gente só se fala inglês, né? Então é muito bom você aprender a língua daquele lugar. Assim. Agora, foi uma coisa que me inspirou. Então tem outras formas de você inspirar as pessoas, né? Além da pesquisa e tal. Só para complementar o que a professora Sibeli falou, teve uma situação até acho que foi no segundo dia do evento, que foi até engraçado, que é em questão das relações. Os outros alunos, eles, acho que só tinham 2 mesmo, que eram propriamente da Alemanha, só que já tinham alguns alunos que já estavam na Universidade de Leipzig. E no primeiro dia e no segundo dia, a professora Sibeli, ela me acompanhou nos eventos, né? Então eu não estava sozinha. E aí teve, acho que foi no segundo dia, no período da tarde, a professora Sibeli já tinha conversado também com alguns alunos, entrosado, né? O jeito brasileiro, a gente vai conversar, vai ter contato. Os alunos vieram até mim e perguntaram, né, quem era ela, e se eu já... achando que ela era uma das professoras do programa, e perguntando se eu já tinha feito a parte de entrevista, porque alguns alunos, antes de irem para o simpósio de recrutamento, eles já tinham feito uma entrevista particular com alguns professores, porque eles já tinham olhado o currículo e tal. E aí eu estava explicando para eles, né, conversando em inglês mesmo, explicando que ela era a minha orientadora, procurando várias palavras para explicarem. Aí teve uma, que foi a Raíssa, que eu fiz bastante amizade, e falou, ela é sua chefe, justamente por essa relação deles, que é como se fosse, não é pesquisador, é professor pesquisador, aluno pesquisador, é chefe empregado. E aí eu falei, E aí eles ficaram, tipo, estranhando pelo fato, nossa, sua chefe vem para acompanhar você, tá aqui te ajudando, tanto que muitos alunos queriam o contato dela para virem aqui para o Brasil para fazer o doutorado. E alguns até enviaram e-mail para ela, porque adoraram ela em relação ao comportamento de alguns professores que apresentaram o programa. Não, mas isso é engraçado também. Eu estava no laboratório, né, fazendo experimento, e aí chegou uma estudante alemã, né? Daí eu perguntei uma coisa, conversando no laboratório, fazendo os experimentos. Daí ela me perguntou assim: tu está fazendo doutorado? Ela me perguntou, né? Daí eu disse assim: eu tô com cara de jovem, né? Assim, eu disse: não, eu sou. Daí um falou: não, ela é professora, ela é. Porque aqui na Alemanha eles falam que é professor doutor. É diferente tu ser professor doutor do que tu ser doutor, porque lá é muito difícil tu ser o professor universitário, porque o sistema é diferente de escolha. Aí ela disse: ela é professora. Mas eu achei ela tão legal. Como quem dizendo, né? Se tu for professor doutor, tu não fala com ninguém, tu só exige, tu é sério, né? Eu achei muito engraçado isso, né? É a representação, né, que cada um tem daquela figura, daquela função. Aí não casou muito bem, né? Agora mais aberto, mais falante. Agora, lá na Alemanha, o sistema é bem diferente mesmo do nosso, né? Quando tu termina o doutorado, normalmente o pessoal fica em projetos, em grupos de pesquisa, ainda trabalhando uns 10 anos, pesquisando, para depois eles têm que fazer uma série de defesas, né, de novo, de toda da sua carreira, dar uma aula, tem que saber dar aula em alemão, tu não pode fazer em outro idioma, e aí depois tu começa a se apresentar em algumas universidades para ver se eles te querem contratar. Então, no Brasil, tu vê, né, para nós, um aluno terminou o doutorado, ele faz concurso, se ele passou em primeiro lugar, ele já é professor, né, já vai poder entrar no programa de pós-graduação, já vai poder fazer sua pesquisa, então, a gente tem mais facilidade, né, de entrar de uma forma mais cedo, né, na carreira do que lá. É o que é bom, né? Então, mas no final, quando eu estava indo, já vários do laboratório já queriam vir junto para o Brasil. Mas eu acho também isso, Sibeli, é importante a gente ter
as pessoas gostarem, né, de ter esse contato, porque é uma forma também de atrair para cá. E é importante também a gente atrair pessoas que queiram vir, ficar um tempo aqui, nessas colaborações. É importante ir, ótimo mas é também muito bom que a gente consiga trazer as pessoas. Mas tu lembra quando teve difícil, a Paloma, que veio da Espanha, que veio fazer doutorado comigo, foi uma primeira aluna estrangeira que veio aqui comigo. E aí eu me lembro que daí o meu ex-marido disse assim, mas o que ela está vindo da Espanha para vir fazer doutorado contigo? Por que ela não ficou lá? Que lá é muito melhor, né? Por que ela está vindo para cá? E aquele negócio ficou na minha cabeça assim, essa menina tem que fazer esse doutorado, o doutorado dela tem que ser um doutorado bom, como ela faria também na Espanha, não pode ser menor que isso. A Renata conheceu a Paloma. Gente, essa menina foi maravilhosa, o trabalho dela foi excelente. E aí, depois, no final, ela disse que o que ela fez no Brasil, ela não teria conseguido fazer onde ela estava na Espanha. Daí eu me senti tão bem, assim, sabe, de dizer que a gente tem condições de trabalhar aqui muito bem. Né? Isso é muito importante, óbvio, para você, para as suas parcerias, muito importante para os programas, né, onde ela esteve, e para a universidade e para o país. Eu acho que é um caminho que a gente precisa investir cada vez mais. Mas não é muito fácil, né? Às vezes também quando você tem as coisas muito à mão e não tem essa... Porque, assim, mobilidade na Europa, você anda, às vezes, até 200, 300 quilômetros, você está em outro país, tudo é diferente, então é muito mais cômodo, e com os estímulos que eles têm na própria União Europeia, muitas vezes não na cabeça deles pode não fazer sentido, né? Vir para o Brasil e para outros países fora da União Europeia, né? Mas a gente precisa ir tentando, convencendo, né? E eu acredito que uma boa formação, um bom laboratório, um bom grupo de pesquisa que mostre resultados de qualidade é um caminho, né? É um caminho bom. Mais alguém, pessoal? Então tá, eu vou agradecer muito esse bate-papo, foi um bom bate-papo, além, né, dos trabalhos aqui que vocês apresentaram, bem bonitos resultados, e desejo, assim, muito sucesso nessa linha aí, que a gente consiga colocar muito CO2 dentro dessas estruturas para tirar da nossa atmosfera e enfiar em algum lugar, né? Mas é isso. Obrigada a todos pela presença e até o próximo webinário. Então tá, obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente.